Agora nós vamos falar de utensílios que a gente precisa básico aí na confeitaria. A gente está fazendo um bolo, né? Preparando aí a massa tudo direitinho. Primeiramente, a gente vai precisar de uma batedeira. A batedeira que eu tenho aqui, a minha é planetária, como vocês podem ver. Mas não precisa ser exatamente uma batedeira planetária. Você pode ter aquela batedeira de mão, né? De uma só, você pode estar girando ela ali, fazendo o seu bolo, batendo a sua massa tranquilamente, não especificamente uma planetária, mas claro, né, se você tiver uma planetária, vai te auxiliar muito, porque a planetária ela é muito boa, ela já bate automaticamente, assim você vai adicionando seus ingredientes, ela vai incorporando de uma forma essencial. Então, se você tiver a planetária, ótimo. Se você não tiver, você bate com aquelazinha de mão. E se você não tiver batedeira, não tem importância, você usa o fouet e bate a sua massa ali. Não deixe de fazer sua massa porque você não tem uma batedeira. Fechou? Então, primeiro item que a gente precisa é uma batedeira. Depois vem a balança. A balança é muito importante na confeitaria, porque todas as nossas receitas ela é pesada, né, em grama, em líquido. Então, a gente precisa muito de uma balança. A gente não pode ficar sem a balança na confeitaria, porque é muito importante e auxilia muita gente na pesagem. Então, segundo item, balança não pode faltar. Então, mais um item aí, a gente tem espátula, aqui ó, espátula de silicone, aonde a gente pode estar aí, né, mexendo a nossa massa, raspando aqui todo o nosso bol da batedeira com a espátula de silicone. Ela é boa, maleável, assim a gente consegue raspar aí e não ficar nada de massa dentro do bol. Então é muito importante a gente ter aí espátula, né? Até mesmo para misturar o recheio também é muito importante ter uma espátula de silicone. Eu aconselho a vocês comprarem aí espátula de silicone que seja direta, não assim, ó, porque às vezes pode criar fungos, então não é legal. É bom que você compre aí uma espátula de silicone direta, que seja firminha na ponta, não seja muito mole, para que não seja tanto maleável e você conseguir ali raspar o seu brigadeiro e não ter tanto trabalho, porque às vezes quando é muito maleável, você não consegue ali raspar direito, né, o seu bol ali na hora na panela também, enfim. Um fouet é muito importante para você incorporar aí a massa ou precisar bater. É muito importante que você tenha aí um fouet no seu ateliê para estar aí, né, utilizando ele assim que for preciso. Peneira. Por que é importante peneira? A peneira vai te auxiliar em peneirar o trigo, o Nescau, né? Digo assim, o chocolate que você precisar peneirar. Tudo aquilo que você precisar passar na peneira, a peneira vai te auxiliar bem e você não vai deixar nenhum gruminho na sua massa. No decorrer do vídeo você vai entender o que eu estou usando, que eu estou falando para você, como a gente vai usar, né, a peneira aí no nosso vídeo, no nosso dia a dia aí na confeitaria. Então, eu vou te mostrar depois, né, de decorrer com o vídeo, e você vai entender por que a gente vai precisar muito da peneira para não deixar gruminhos na nossa massa. Isso é muito importante. E agora a gente vai falar de formas. Formas. É importante você ter duas formas do mesmo tamanho, porque assim a gente vai dividir a nossa massa e não vai fazer a massa só em uma e correr o risco aí de a gente ter uma massa solada, uma massa pesada, né? Então é importante que você tenha duas formas do mesmo tamanho. Essa aqui é de 15 centímetros de diâmetro, mas aí tem 20, 25, 30, vai depender de acordo com o tamanho do seu bolo, né, que você necessitar quando você for preparar o seu bolo. Então aqui ó, eu tenho duas formas de 15 centímetros. É importante sempre ter duas formas para dividir a massa. Assim a gente vai ter uma massa mais fofinha, firme, entendeu? Uma massa que não vai solar, uma massa que não vai ter erro. Então, para facilitar, é bom que tenha aí, né, duas formas do mesmo tamanho. Muito importante. Aqui eu tenho uma faquinha de pão, ó, como vocês podem ver. Essa faquinha de pão vai me auxiliar na hora de cortar meu bolo. Se você não tem uma faquinha de pão, você pode pegar um fio dental.
né, usar aí só para confeitaria, vai lá na farmácia ou no supermercado, compra lá um fio dental e deixa só no seu ateliê para você usar para confeitaria. Assim você marca o seu bolo e pode estar cortando ali com fio dental, você vai ter um corte excelente. Também tem aqueles cortadores, né, de bolo que você também pode estar utilizando aí, que vai ajudar muito para você adquirir, né, para estar cortando o seu bolo com mais facilidade. Então, é muito importante aí uma faquinha, um cortador, ou um fio dental, ou uma linha, né, que você pode estar usando aí para auxiliar você no cortar do bolo. Aqui eu tenho um copo medidor, que é um copo que eu posso estar medindo aí açúcar, leite, posso estar medindo aqui o que for de necessidade com copo de medição. Eu tenho aqui também a minha bisnaguinha. Essa bisnaguinha aqui vai me auxiliar com a minha calda. Eu vou pôr a calda aqui dentro. Ó, ela tem uns furinhos, entendeu? Aí assim a gente facilita na molhar o nosso bolo e ficar por igual. Então é bem legal você ter uma bisnaguinha aí. Se caso você não tiver, você pega uma garrafinha, faz os furinhos, né? Bem direitinho e assim você vai conseguir molhar o seu bolo do mesmo jeito, sem nenhum problema. Vai entregar o seu bolo molhadinho para o seu cliente, sem problema nenhum. Mas se você puder adquirir uma bisnaguinha, você já compra aí para o seu ateliê, que é muito importante ter. E aqui também eu tenho acetato. Ó, acetato é esse aqui, ó. A gente pode estar prensando o bolo com acetato. A gente bota aí no nosso bolo, né? Para poder estar prensando o bolo. Ó. Aqui eu botei na forma, ó. Mas aí a gente pode estar prensando o nosso bolo aí com acetato. É bem legal você ter no seu ateliê, porque facilita aí, né? Você sempre vai precisar, porque você vai precisar prensar o seu bolo para entregar para o seu cliente. Então, é muito importante que você tenha aí acetato na sua confeitaria para estar prensando aí o seu bolo. Então, esses utensílios aqui é os utensílios básicos que a gente precisa para estar fazendo uma massa aí, para estar usando na nossa confeitaria, no nosso ateliê, para estar, né, adquirindo isso aqui, para a gente também estar adquirindo aí o nosso produto, fazendo, né, para estar tendo a produção aí dos nossos produtos. Então, o básico da confeitaria aqui é isso para você fazer sua massa. Fechou? Se caso você não tenha, assim, muita estruturação, não fique preocupado se você não tiver uma batedeira, bata mesmo na mão. Se você não tiver uma bisnaga, faça a sua bisnaga de garrafinha, garrafinha mesmo de coca, garrafinha, vários tipos de garrafinha que você pode ter na sua casa aí, para poder estar fazendo uma bisnaguinha. E outros itens, realmente você vai ser necessário comprar, tipo balança, forma, que você tem que ter aí na sua confeitaria, para você estar aí fazendo os seus produtos. Então, nesse vídeo aqui a gente falou de utensílios básicos que a gente precisa na confeitaria. Fechou?